Graça e paz, amados. Nesta manhã daremos continuidade com o assunto da alma. Lembrando que, número 1, o nosso espírito foi regenerado. Quando nós recebemos o Senhor, o nosso espírito é regenerado. Aquela velha natureza adâmica agora ressurge em Cristo Jesus. Com um novo espírito, o Espírito de Deus habita em nós. Por isso nós temos comunhão com Ele. Nós estamos agora trabalhando a nossa alma. E a nossa alma que precisa se renovar e se fazer tudo novo. Por isso, eu precisava apresentar a minha alma ferida e o meu corpo doente como sacrifício vivo. O que você tem para oferecer a Deus? Como está a sua alma? Como está o seu corpo? Naquela época eu me encontrava muito doente. É onde que fechei a porta do meu quarto. Eu tive que fechar, eu tive que escolher. Naquela época, eu vou contar mais para frente. Eu tinha 3 empregos. Eu pedi a conta nos 3 empregos, porque eu decidi escolher a mim, para que Deus pudesse fazer uma grande obra na minha vida. Porque se eu não tivesse feito isso, talvez hoje não estaria mais aqui. Então, o que você tem para oferecer? O teu corpo, tua alma. Ofereça para Ele como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Essas coisas, exatamente isso que Deus está pedindo. O que você tem para oferecer para Ele? Isso que você é, ofereça para Ele. Ele vendo minha situação, ouvindo o meu clamor por pura misericórdia e compaixão, introduziu-me ao processo da libertação, restauração e cura. E isso aconteceu no meu quarto, eu e Deus. Levei vários anos, mas um ano, aquele ano mesmo, foi o ano mais marcante da minha vida. Foi o antes e o depois. Foi antes da cruz de Cristo e depois da cruz de Cristo. Pois sem Ele não haveria santificação. E eu não veria a Deus. É por isso que eu tinha poucas vitórias. Após o novo nascimento, ainda teremos problemas com a cobiça da carne, com as emoções feridas e com os sentimentos errados da alma. Mas quando o nosso corpo e a nossa alma se sujeitarem ao verdadeiro eu regenerado, experimentaremos na íntegra a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Na psicologia, as emoções e os sentimentos são um conjunto de reações variáveis na duração e na intensidade que ocorre no corpo físico e no cérebro, que é a nossa mente. Essa verdade faz associação com o texto apresentado anteriormente de Romanos 12, 1 e 2. O que então precisa ser transformado? A nossa mente. Nossa luta não é o nosso eu regenerado, que é a nossa essência original de Deus, e sim a nossa carne, o corpo e as emoções feridas e distorcidas que a nossa mente, que carregamos conosco. São eles que precisam ser transformados. Paulo disse aos Gálatas: e os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências com Cristo na cruz. Gálatas 5, 24. Porque a carne com suas paixões e concupiscências precisa ser crucificado junto à cruz de Cristo, enquanto as emoções negativas, feridas e distorcidas necessitam ser restauradas e curadas. Agora nós vamos para o terceiro ponto, o corpo do homem. Onde se encaixa o corpo do homem? Nós somos um espírito, o espírito foi regenerado, nós somos a alma, ela precisa ser restaurada, e nós temos um corpo. O que vamos fazer com o nosso corpo? O corpo do homem é o exterior, a nossa parte física, a casa onde habitamos. Depende unicamente de fazermos algo com ele. Paulo disse que o homem espiritual
espiritual, o verdadeiro homem, deve apresentar o seu corpo. O que é o seu corpo? É a nossa casa terrestre, onde habita, a Deus. Então é a nossa alma e o nosso corpo. Somos nós os responsáveis pela casa terrestre, não ele. Somos um espírito, temos uma alma que habita nosso corpo. Este, entretanto, enfraquece e envelhece. Meus cabelos podem ficar brancos, posso ganhar algumas rugas, no entanto, o meu verdadeiro eu sempre se renovará. Um dia teremos um novo corpo, um corpo glorificado. Seremos os mesmos sempre e eternamente, pois a vida eterna habita em nós. Contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. 2 Coríntios 4,16. Dia em dia. Por isso nós iniciamos o livro que nós devemos colocar, a nossa cabeça no travesseiro e consultar para ver se aquele dia foi proveitoso. É assim que nós crescemos. O crescimento ele não acontece magicamente, ele acontece com autoconsciência de nós mesmos. É por isso que compartilhamos de um sentimento em comum. Quanto mais uma pessoa envelhece, mais vigorosa e renovada ela se sente. Precisamos fazer algo novo com a nossa alma e o nosso corpo. Deus espera que tenhamos controle e não nos deixemos dominar por eles, nem pela nossa alma e nem pelo nosso corpo. Paulo disse assim: mas esmurro o meu corpo e eu reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. 1 Coríntios 9:25. Gente, a palavra é tão viva, a palavra de Deus é tão extraordinária. Ele disse, nós nunca podemos dizer, ele disse até o final, para que ele não venha a ser desqualificado. E quem era Paulo? Era um grande evangelista, um grande pregador, alguém que pregava evangelho, viajava para pregar evangelho na época. E hoje nós temos o evangelho grande parte por causa dele. Paulo refere-se a si mesmo falando: eu esmurro o meu corpo. Ele se referiu a colocar o corpo à escravidão. A escravidão de quem? Ao novo homem interior, agora regenerado. O corpo e a alma precisam agora se sujeitar ao verdadeiro eu. Se meu corpo fosse o verdadeiro eu, Paulo diria: eu me esmurro. Isso porque o me refere-se a mim, que representa o coração, a essência original de Deus. Mas ele disse: eu esmurro o quê? O meu corpo, porque é no corpo que nós pecamos. Vamos orar. Amado Deus e Pai, eu me coloco à disposição. Eu coloco meu corpo, eu coloco minha alma diante de Ti. Eu esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que eu não seja desqualificada no último dia, quando eu terminar os meus dias aqui nessa terra. Nós queremos ser qualificados. É como ele disse: corremos a corrida da fé e guardemos a fé. No final, nós vamos correr e guardar a fé. Nós queremos ser qualificados por Cristo Jesus quando respirarmos e fomos transferidos para a eternidade, porque já somos eternos, a eternidade já habita em nós. Obrigada, Senhor. Obrigada pela Tua palavra. Ela é tão profunda, tão extraordinária. Obrigada, Senhor, pelos Teus ensinos, pelos ensinos do Espírito Santo de Deus, pelas revelações que Ele nos dá. Nós agradecemos nessa manhã. Temos um coração imensamente grato pela Tua palavra e oramos no nome de Jesus, gratos pela obra da cruz, gratos a Deus Pai que enviou o Seu Filho e gratos ao Espírito Santo